Oi, pessoal, tudo certo? Eu sou o Yuri e vamos dar uma olhada em como que a gente consegue criar por aqui no Micronaut, né, uma listagem dos autores que a gente salvou lá no banco de dados, certo? Para isso, o que a gente vai precisar? Para cadastrar um autor lá no banco, a gente teve que vir aqui e criar um controller, né, criar um método que respondesse aí a um verbo HTTP, etc e tal. Então, para a gente criar essa listagem, a gente pode seguir um princípio parecido usando esse controller aqui como base. A gente poderia vir aqui e criar um novo método aqui chamado lista, certo? Que respondesse a um verbo HTTP, etc. Só que, para ficar um pouco mais claro, para a gente deixar cada controller específico com uma funcionalidade, né, e focar só nela agora nesse momento de aprendizado, vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou pedir para o IntelliJ criar uma classe do Kotlin que eu vou chamar de busca autores controller. Legal? Então, vai ser o nosso controller para realizar uma busca de autores. Show! Diminuir essa tela para a gente ter mais espaço aqui para o código. O que a gente tem que fazer agora? Primeiro passo, ensinar aí para o Micronaut que esse carinha é um controller. Então, para isso, @controller. Além disso, falar que esse controller responde aí a uma determinada rota no HTTP, né? No caso, eu vou dizer que ele vai responder naquela mesma rota barra autores, certo? Show. Já criamos o controller, dissemos para o Micronaut que é um controller, fizemos o mapeamento. A gente vai precisar, então, de alguma forma, né, ter aqui uma função que vai devolver uma listagem aí dos autores, certo? Então, o primeiro passo aqui é pegar os autores do banco de dados, listar ele, né? Pegar do banco de dados os dados. Para não devolver a própria entidade de autor, aqui a gente pode fazer uma conversão. Então, uma conversão para um objeto de saída, né? Para aquele famoso DTO de saída. E, por fim, retornar essa nova lista, né? Essa lista dos autores salvos no banco, certo? Então, vamos fazer esse passo a passo. Primeiramente, pegar os dados do banco de dados. Logo, a gente já sabe que a gente precisa falar para o Micronaut que a gente vai ter que receber aqui um autor repository, ou seja, falar para o Micronaut que na hora que ele estiver buildando, né, gerando aqui o código do nosso controller, injetar para a gente um repositório aí de autores, legal? E para pegar esses dados do banco, nada mais justo do que vir aqui em autor repository e pedir para ele achar aí todos os autores para a gente, certo? Dessa forma, a gente está falando assim, ó, vai lá no banco de dados, por favor, Micronaut, e pega todos os autores. Isso daqui devolve para a gente uma lista de autores, certo? E o que a gente pode fazer com essa lista, então? A gente pode vir aqui e fazer o seguinte, ó. Para cada autor dessa lista, por favor, eu quero fazer o mapeamento. Eu quero pegar cada um desses autores e quero transformar ele, isso quero transformar eles aqui em um objeto como, por exemplo, detalhes do autor response, certo? Onde a gente passa esse autor aqui como parâmetro para o construtor. Legal. Quando a gente faz esse mapeamento aqui, o map ele vai para cada autor dentro dessa lista de autores, ele vai vir aqui e vai falar o seguinte, ó, o que eu tenho que fazer? O que ele tem que fazer é o que a gente indica dentro dessa expressão aqui que está entre chaves, certo? O que a gente está falando aqui é o seguinte, ó, map, para cada autor que você tem dentro dessa lista, por favor, pega esse autor e retorna o objeto, tudo que está vindo aqui depois da setinha é tratado como retorno, né? Retorna aqui o objeto do tipo detalhes do autor response. Quando o map fizer isso para todos os itens da lista, a gente vai ter aqui já uma lista de detalhes de autor response, que eu vou chamar de resposta, certo? Legal. Autores aqui, tá vermelhinho porque não existe essa classe ainda. Vamos pedir para o IntelliJ criar para a gente, por favor, uma classe separada assim. Legal. A gente tem aqui um autor. Esse autor não é do tipo opcional. O que a gente vai fazer aqui agora é mapear
quais são os campos que a gente quer devolver na resposta, né? Como, por exemplo, o nome pode vir aqui do autor.nome. Da mesma forma que eu quero devolver o e-mail, portanto, autor.email, e da mesma forma que a gente vai devolver também a descrição, logo autor.descrição. Legal? Bacana? Já fizemos aqui, colocamos o val na frente para indicar que isso aqui é uma property, né? Ou seja, na hora lá que for compilado o código para a gente, vai ser gerado o JSON com base nesses parâmetros aqui, nessas propriedades que a gente colocou. Então, o JSON vai ter uma chave nome, uma chave e-mail e uma chave descrição, certo? Voltar aqui para o nosso controller. Qual que é o próximo passo agora? Retornar essa lista. E para retornar essa lista, a gente pode fazer o seguinte, ó. Fala assim, ó. Pessoa que fez a requisição, tá tranquilo. A gente pode vir aqui então no http response, no Micronaut, tá tranquilo, deu certo essa requisição. E esse método aqui, ok, se a gente for ver, ó, ele recebe também um body como resposta aí, como parâmetro, né, para ser dado na resposta. Portanto, a gente pode vir aqui e falar assim, ó, tudo certo, devolve aí junto com essa resposta, legal? Para isso daqui funcionar, a gente não pode esquecer de vir aqui e falar do Kotlin, né, que nosso método aqui, ele devolve um HTTP response, no caso, um HTTP response de uma lista de detalhes do autor response, certo? O código está compilando, aparentemente tudo certo. O que faltou a gente fazer aqui no código? Só informar, né, para o Micronaut qual que é o verbo HTTP que esse método que a gente criou está respondendo. Ou seja, antes aqui da declaração da função, né, a gente vem aqui e coloca o @get para dizer que esse método lista responde aí ao verbo get do HTTP. Legal? Eu vou pedir aqui para subir nosso servidor novamente. Vamos ver. Tá limpando aqui, etc. Assim que ele subir, a gente já vai lá no Postman e faz a requisição. Legal? Legal, pessoal. Subiu aqui o projeto. Vamos dar uma olhada lá no Postman para ver se a gente consegue fazer essa requisição. Já tomei a liberdade aqui de criar no Postman essa nova request. Método get, lá para nossa localhost 180/autores. Vem aqui e enviar. Vamos ver se vai dar tudo certo, se vai explodir alguma coisa. Vamos lá, tá fazendo aqui a requisição. Essa primeira requisição aqui costuma demorar um pouquinho. E olha só que legal. A gente recebeu um 500 como erro de requisição. Se a gente puder dar uma olhada aqui, né, na mensagem que aparece, ó, no default constructor para a entidade autor. Certo? Vamos até ver aqui no código. E olha que interessante. Ele estourou a exceção, né, falando que não tem um construtor padrão, ou seja, não tem aquele construtor vazio sem argumentos, né, para a entidade autor. E um pouco mais para cima, o Hibernate aqui, ele deu também um log de informação, ó, falando que, ó, não tem aí um construtor padrão, isso é, sem argumentos, para a entidade aqui, brconsup autores autor. Legal? E por que estourou essa exceção para a gente? Quando a gente está utilizando a JPA, se a gente for ver lá na especificação da JPA de fato, toda entidade, além, né, de ter aqui um @entity, além de ter um @id para dizer qual que é a chave primária daquela entidade, ela precisa ter um construtor padrão. E como é que a gente faz um construtor padrão aqui no Kotlin, certo? Porque quando a gente fez isso daqui, a gente está falando para a nossa entidade que ela depende desses parâmetros do construtor. Isso é, são parâmetros obrigatórios para criar uma entidade autor. Uma forma de ter um construtor padrão no Kotlin é a seguinte. A gente transforma cada um desses parâmetros aqui como opcional e inicializa ele por padrão como nulo. Dessa forma, a gente vai ter, quando compilar o código, o Kotlin vai gerar dois construtores para a gente. Um construtor padrão, isto é, sem argumentos, e um construtor onde ele pede esses campos aqui. Só que isso daqui é meio feio, né? Se a gente for parar para ver, isso daqui vai meio aí de encontro com a filosofia do Kotlin, que é justamente não evitar tipos nulos, assim, etc. e tal. O que dá para a gente fazer, então, para não utilizar essa abordagem?
Eu vou vir aqui na documentação do Kotlin, por minha liberdade de deixar ela aberta aqui, nessa parte de plugins de compilação. Tem uma parte aqui que fala sobre o suporte a JPA. O Kotlin ele tem um plugin de compilação chamado NoArg, que é esse plugin aqui com o build script. O que esse NoArg faz? A gente consegue utilizar ele e pedir para o Kotlin, na hora da compilação, para criar um construtor aí sem argumentos para a gente. Isso é, um construtor padrão, certo? Quando a gente coloca esse plugin aqui, essa dependência do plugin, e manda ele aplicar junto com a dependência do Kotlin JPA, o que o Kotlin vai fazer é o seguinte: além dele criar, além de dar esse poder para a gente de conseguir criar um construtor aí sem argumentos, né, um construtor padrão, só através da compilação, só colocando anotações, quando a gente coloca esse Kotlin JPA, o Kotlin ele vai procurar no nosso código classes que estão anotadas com @entity, @embeddable, @maped_superclass, ou seja, classes com anotações da JPA, e já vai colocar o NoArg, já coloca aqui ó, essa anotação de NoArg automaticamente, ou seja, automaticamente o Kotlin já consegue procurar as classes no sistema que precisam desse construtor padrão e já coloca essa classe pra gente bonitinho e cheirosinho lá, de uma forma transparente, tudo isso no momento de compilação. Legal? Então, para facilitar a nossa vida, vamos fazer isso daqui, ó. Vou pegar esse build script, voltar aqui na nossa IDE, abrir o build.gradle, tá aqui, e esse build script ele precisa ser colocado aqui antes da declaração de plugins, certo? Então, vou colocar ele aqui em cima, antes da declaração de plugins, e logo após a declaração de plugins, eu vou colocar essa outra linha aqui, que é pedindo para o Gradle aplicar o plugin do Kotlin JPA. Vou subir o projeto novamente, falar para parar e subir novamente, e vamos ver o que acontece, certo? Dessa vez, quando a gente ir lá e tentar fazer a requisição. Ah, pessoal, bacana, até legal ter esse erro aqui, ó. Deu um erro, quando eu copiei, falou que não conseguiu achar essa propriedade aqui, Kotlin version, certo? Isso porque, a gente até dá uma olhada aqui um pouco mais para baixo, ó, essa propriedade, ela não está usando esse padrão snake case aqui no meu projeto, e sim esse padrão camel case, ou seja, basta a gente vir aqui, quando eu tirei o projeto Micronaut, ele transformou essa variável de ambiente assim, basta a gente vir aqui e trocar de snake case para camel case. Legal? Boa. Tentar subir agora novamente o projeto. Vamos ver se ele já faz o clean e realiza o build pra gente. E já vamos voltar no Postman e tentar fazer aí uma requisição. Legal? Boa, pessoal. O projeto subiu. E a primeira coisa que a gente pode notar é a seguinte, ó, já não tem aqui aquele log de informação no Hibernate, né, falando que não existe um construtor padrão para a classe autor. Legal? Vamos vir aqui então no Postman e fazer essa requisição. E ver se dessa vez não explode nada, né? A gente consegue receber os 200 e a lista de autores como a gente espera. E essa primeira requisição que a gente demora. Boa! Olha só que legal. Recebemos aqui o 200 como resposta e, além disso, no corpo da requisição, no corpo da requisição não, perdão, no corpo da resposta, a gente tem aqui, ó, lá no body, uma lista com os objetos, com os atributos que a gente expôs lá no DTO, né? Isso é, nome, e-mail e descrição. Legal? Vamos só recapitular aqui um pouquinho do passo a passo que a gente fez. Criamos um controller. Nesse controller tem um método lá, que a gente chamou de lista, que responde ao verbo get do HTTP. A gente falou que esse método lista devolve aí o HTTP response, que é uma lista de detalhes do autor response. E esse detalhe do autor response é justamente o DTO que a gente criou para dar o retorno, legal? Aqui, não devolver a entidade inteira, né? Ter sempre ali um DTO de saída também. Próximo passo. Fomos no banco de dados. Para isso, a gente precisou vir aqui e pedir para o Micronaut injetar o autor repository para a gente ter acesso ao banco. Então,
Com o autor repositor em mãos, a gente foi lá e pediu para ir lá no banco de dados e procurar todos os autores que estavam lá para a gente. Essa chamada aqui de função devolve para a gente uma lista de autores e essa lista de autores, o que a gente fez? A gente precisou transformar ela para o objeto de detalhes do autor response. Portanto, a gente só viu aqui e mapeamos que para cada autor vai devolver um objeto desse tipo aqui. Então, instanciamos esse detalhe do autor response, passando esse autor como parâmetro no construtor. Certo? Essa classe, a gente, quando foi criar ela, recebemos do autor aqui e criamos 3 propriedades, que são lá os atributos que vão ser retornados no JSON, que é nome, e-mail e descrição. Por fim, a gente falou que tudo ok com essa requisição, basta vir aqui e devolver a resposta que está tudo ok com esse corpo aqui na resposta, que é justamente essa lista de detalhes do autor response. Certo? Para contornar aquele problema da JPA e não ter que criar aqui um construtor, fazer uma gambiarra, né, de colocar aqui os argumentos defaults no construtor no Kotlin, a gente foi lá e colocamos uma dependência de build script para colocar esse plugin de construtores sem argumentos do Kotlin. E, além disso, aqui ao final, a gente pediu para o Gradle aplicar aí esse plugin de Kotlin JPA, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Até a próxima e tchau!